Manhã de domingo, hoje dia 9 de agosto de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor nosso Deus. Amém. Que a alegria do Espírito Santo, que a graça, que a paz de Deus esteja sobre todos vós. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Queremos saudar também todos os irmãos que vivem muito distante daqui, não é? Neste fuso horário, não sabemos nem que hora que os irmãos estão nos ouvindo, se é de manhã, se é de tarde, à noite. Enfim, o Senhor continua amando este mundo. Aonde você estiver, a mão dele está estendida sobre ti. Aqui, na nossa nação, que é tão gigante, grande, não é? Do norte ao sul, do leste ao leste, em todos os lugares. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Se você ainda não faz parte da família Cristo em vós, esperança da glória, te achegue a nós, faça parte, não é? Se você é inscrito ou não, se tu comentas ou não, se tu compartilha ou não, seja bem-vindo também. Se quiseres, se puderes, te inscreva, deixe o teu like para que nós possamos alcançar mais e mais ouvintes da bendita palavra do Senhor. Nós só pedimos para os irmãos continuar orando por nós. Continue orando por nós. Nós necessitamos sempre de orações, assim como os irmãos também necessitam. E também que toda a glória, irmãos, que toda a honra e todo o louvor seja dada não a nós, não a ninguém dessa terra, mas ao nosso querido Deus. Amém. Tudo é para Ele. Nós devemos tudo a Ele. A palavra do Senhor, irmãos, é sempre bem clara. E às vezes alguém tem dificuldade em entender a palavra, detalhes da palavra. Procure sempre ouvir com mais atenção e peça para que o Espírito Santo te ajude a entender a palavra do Senhor. Nunca deixe de orar também pelos teus familiares. Você, avô, avó, que ora pelos teus netos, continue orando por ele. Por mais distante que ele esteja de ti, da casa do Senhor que um dia ele deixou, mas lá dentro do coração dele tem uma semente que não vai morrer. Pelos teus filhos, pelo teu marido que se tornou tão rebelde, né? Deixou de ser aquele homem que pregava a palavra do Senhor e você pensa que para ele não tem mais jeito, mas se o Espírito Santo está falando para ti, ore por ele, é porque tem jeito sim. Ele fraquejou na fé. Ele fraquejou. O menino tropeçou, a menina, o moço, a moça tropeçou. Esse mundo hoje é o encantamento. É muito difícil vencer. Somente pelo poder da palavra e pelo poder do sangue de Cristo sobre nossa vida, nós vamos vencer. Imagine, continue orando por eles. Se eles ficassem sem oração, sem a proteção da oração, talvez eles nunca mais vão conseguir retornar. Nós lendo alguns comentários, quando pedem oração, nós dizemos, Deus, eu não posso deixar de orar agora por essa criatura. Agora. Ontem, sábado ainda, lemos um comentário de alguém que disse assim, eu só vou esperar dar um abraço num amigo e depois vou tirar a minha vida. O que é uma loucura de alguém que conhece a palavra, nos saúda com a paz do Senhor Jesus e nos chama de irmão e dizer uma loucura dessa. O que a gente precisa fazer? Na hora, precisa repreender esse espírito maligno que está querendo destruir essa vida de uma vez por todas, não é? Então não deixe de orar. Sim, irmãos,
Tem o impossível de Deus, conforme foi a mensagem ontem, mas para quem foi? Para quem se rebeliou contra Deus e achou que era um Deus já. Estava numa posição tão alta que diz aqui eu vou voar com as minhas próprias asas, não tenho mais necessidade de Deus nenhum. Para esse, o impossível de Deus vai se manifestar. O impossível de Deus, irmãos, pode acontecer por causa da rebelião de alguém, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível. Quando aquele menino do capítulo 9 de Marcos, versículo de número 23, aquele pai o pai que levou um menino que era epilético, tinha um espírito maligno, diz aqui na palavra, um espírito maligno, que judiava daquele mocinho, e toda a família sofria, mas um pai choroso pediu para os discípulos de Jesus, Jesus não estava ali no momento, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, mas quando Jesus chegou e viu aquele tumulto, o que está acontecendo? É esse Senhor, esse moço que trouxe, esse homem que trouxe o filho, e os teus discípulos não conseguem expulsar o demônio dele. E Jesus chamou aquele pai e disse para ele, quando ele pediu que Jesus fizesse alguma coisa por eles, Jesus disse para ele, se tu podes crer, olha bem, meu irmão, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É para o que crê, meu irmão, o possível de Deus. Tudo é possível ao que crê. Se nós não crer, nada feito. Então nós precisamos crer. E o que o homem disse? Sim, Senhor, ajuda-nos na nossa fé, na minha pouca fé. Tudo é possível, me ajuda. E ele recebeu o que ele precisava. Amém. Nós vimos, irmãos, que o anjo Gabriel, ele teve algumas missões a cumprir sobre a terra. Primeiro lá com Daniel, o anjo Gabriel, aquele que assistia ao lado de Deus, não é? E um dia, já agora iniciando a nossa dispensação, quando o Espírito Santo ia assumir tudo aqui, não é? Mas precisava vir o Salvador do mundo, precisava se manifestar alguém como homem aqui sobre a terra. E o anjo Gabriel primeiro se apresentou para Zacarias, quando ele estava ministrando. Ele era sacerdote, estava no turno dele, ministrando lá dentro do santuário. E o anjo Gabriel disse, tu vais ter um filho, tua mulher vai dar à luz uma criança, e tu vais pôr o nome dele assim, assim. E João disse para ele, não, minha mulher é uma senhora idosa. Zacarias disse, a minha mulher é uma senhora idosa, é estéril. Eu queria tanto um filho, mas não tem, não adianta. Anjo, não adianta. O anjo disse para ele, pois tu duvidou? Duvidasse? Tu vai ficar mudo até que a criança nasça. Só que o nome da criança vai ser esse aqui, não esqueça. E ele ficou mudo. Mas Gabriel, quando voltou para o céu, foi logo em seguida, ele recebeu uma outra missão. Essa missão acho que foi a mais sublime de todas. Eu creio, Esther, que foi a notícia mais gloriosa que pôde descer do céu para esta terra. O anunciar de um novo tempo. O anunciar, agora trazendo a notícia para alguém que ia ser mãe do Salvador do mundo. Mãe do Filho de Deus, uma coisa espantosa. Mas para aquele que crê, pode acontecer. No capítulo 1 de Lucas, versículo de número 34, depois que Maria ouviu que ela ia ter um filho, tudo, ela disse para o anjo Gabriel, e disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que não conheço homem algum, e agora eu vou ter um filho, uma mulher virgem, uma donzela, vivendo lá nas montanhas de Nazaré. Uma santa. Como?
E o anjo Gabriel disse para ela, respondeu para ela, dizendo, respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti, olha que coisa gloriosa, irmãos, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer era um varão. No entanto, ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso tinha que nascer. A Esther vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela ficou, com certeza, o anjo olhando para ela olhando para o anjo, ela ficou pensativa. E o anjo disse para ela uma palavra que está no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Agora, o que Maria tinha que fazer? Duvidar? Aí não ia realizar o possível de Deus sobre a vida dela, não é? Mas disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Você pode dizer isso? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. O que você tem para falar sobre isso, Esther? Ali estava se cumprindo o que Deus tinha falado para a serpente, quando a serpente tinha enganado o ser humano. Disse, tu pisaste o calcanhar da mulher, mas da semente da mulher virá um. Verdade. Que te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. E essa semente veio percorrendo pelos séculos, pelos milênios, até o tempo determinado que Deus tinha determinado. E para quem ele tinha determinado também, porque ele sabia que ia ter uma moça virgem e que ia receber essa semente. E ali foi avisado para ela tudo que já foi lido ali na palavra. E ela teve aquele filho prometido que viria, o Messias que viria, nasceria dela. Irmãos queridos, ali nasceu aquele que é o nosso Salvador hoje. Aquele que um dia, depois de sofrer tanto, morreu e ressuscitou. E hoje está novamente à destra do Pai, intercedendo por nós. Foi o maior anúncio que veio para a terra. Foi o nascimento do nosso Salvador. Agora imagine, irmãos e irmãs, se Maria tivesse duvidado. Duvidado. O que ia acontecer? Mas não. Ela foi escolhida, a bem-aventurada. Mas mesmo assim, ela levou assim, ela disse, é impossível. Uma moça, como já falei, uma donzela lá das montanhas de Nazaré, uma santa, não é possível. Será que não tem engano nisso? O anjo olhou bem nela e disse, no versículo 37, que porque para Deus nada é impossível quando depende de alguém que crê. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Se tu estás crendo na salvação dos teus familiares, não deixe de orar nunca. Não deixe de buscar pela salvação. Se no lugar onde tu estás congregando, vivendo, você já não vê mais se pregar sobre a santidade, continue orando a Deus. Continue te santificando, porque para Deus nada é impossível. Em qualquer lugar, Ele vai te guardar. E Maria disse, então, disse Maria, eis-me aqui, ou eis aqui a tua serva. Como é lindo, irmãos. Nós ter essa
essa graça divina de dizer: eis aqui o teu servo, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Às vezes são coisas que são doloridas demais para nós, mas é a vontade de Deus. Guarda a palavra no teu coração. Fica firme no Senhor, porque se tu estás orando por alguém que não estás vendo o resultado agora de imediato, amanhã ou depois vai acontecer. Sim, porque para ele nada é impossível para aqueles que creem. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por este santo dia. Sim, Pai, por mais uma oportunidade de transmitir a Tua palavra aos nossos queridos irmãos. Pai amado, ajuda aqueles que estão orando e buscando a Tua face em favor de alguém, Pai. Porque é o Teu Espírito que está tocando nos corações para continuar buscando a Tua face, para ver o resultado, Senhor. Ó, querido Deus, ajuda o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, se o Senhor nos permitir, amanhã a gente vai voltar. Fiquem todos na paz do Senhor.